Olá, seja bem-vindo ao nosso canal ABC do Espiritismo. E para quem não me conhece, eu me chamo Alusca Carneiro. Antes de dar prosseguimento ao nosso assunto de hoje, eu quero agradecer muito as pessoas que estão aqui me acompanhando, as poucas pessoas que estão me acompanhando, que estão me parabenizando, que estão fazendo com que eu permaneça, neste trabalho, apesar de ser um canal pequeno, não tem muita repercussão, não tem muitas visualizações, mas isso me deixa imensamente feliz. As poucas pessoas que estão aqui me acompanhando, que me parabenizam, isso me deixa um alento para continuar, esse pequeno trabalho. O que importa é se tiver 10, 15, 20 pessoas que acompanham, são 20 pessoas que vão estar aprendendo, alguma coisa. Isso também é bom para mim, certo? Que como um aprendizado, eu estudo, assim como um aprendizado para mim também. Então vamos dar prosseguimento, Hoje a nossa playlist Biografias Espíritas. A gente vai dar continuidade à nossa playlist de hoje, Biografias Espíritas. Hoje a pessoa que eu vou falar é a nossa querida Ivone do Amaral Pereira, Médium muito famosa, muito conhecida, nos meios espíritas, não tão famosas como Chico, com uma repercussão maior como Chico, Divaldo, mas é uma médium que teve uma importância muito grande, certo? Para o movimento espírita, com os livros, poucos livros, mas ela teve livros muito importantes, para o conhecimento doutrinário, que ajudaram bastante na elucidação de muitos conteúdos doutrinários, certo? Então hoje a gente vai falar sobre Ivone do Amaral Pereira, Então Ivone nasceu no dia 24 de dezembro de 1906, num sítio nos arredores da vila de Santa Teresa, município de Valença, no Rio de Janeiro. Hoje esse município tem o nome de Rio das Flores, no Rio de Janeiro, certo? Então, assim, ela era de uma família muito humilde, o pai dela era espírita, certo? Mas era uma família muito, muito humilde. Até os 10 anos de idade ela morou com a avó, depois voltou a morar com os pais, certo? Mas assim, uma família bastante humilde, e desde criança ela já tinha, as vivências espíritas, como todos os médios ostensivos têm, essas questões de visões, de contato, Ela tinha muito contato com muitos espíritos, principalmente o Charles, que foi quem acompanhou bastante, a trajetória dela, o Charles, que já tinha sido o pai dela em outras encarnações, e o Roberto de Canaleiras, que a gente mais para frente vai tratar. Esses dois espíritos sempre tinham muito afinidade com ela, E o Roberto de Canaleiras foi um espírito afim da Ivone e que percorreu várias existências com ela. A gente vai falar, mais no decorrer do vídeo, Então ela já tinha essas vivências espíritas, Ela muitos acontecimentos de catalepsia quando ela era novinha, Ela teve um problema de catalepsia e as pessoas iam enterrar ela. Numa hora perto do velório, ela ressuscitou, E depois de uns 5 anos ela também teve essa questão de catalepsia. Então, assim, ela começou a participar, certo? A partir dos 13 anos das sessões mediúnicas. Ela não tinha muito estudo, Ivone não era uma pessoa que tinha estudo, era uma pessoa autodidata, As condições financeiras naquele tempo não permitiram ela estudar, Não é como hoje que a gente tem a universalização do ensino, todas as crianças têm direito ao estudo, ao ensino. Naquele tempo não, você tinha que morar na cidade, tem que ter uma condição financeira para estudar. E Ivone não estudou, mas ela lia bastante coisas, e desde adolescente ela lia os livros dos médiuns, livros dos espíritos, ia nas sessões mediúnicas. Então ela já tinha esse arcabouço espiritual, como a maioria dos médiuns, E daí ela saiu do Rio de Janeiro, foi para Minas Gerais, morou em várias cidades, A gente sabe que ela morou um tempo também em Pedro Leopoldo, em várias cidades. Depois voltou ao Rio de Janeiro, certo? Então, assim, ela trabalhou, vou tratando algumas coisas, ela trabalhou há um bom tempo, ela trabalhava como receitista, certo? Receitava remédios homeopatas, ela trabalhou em vários centros espíritas, certo?
de trabalhar em passos, em curas mediúnicas, mas assim, o trabalho da Ivone se concentrou muito nos obsediados, nos obsessores e nos suicidas, certo? Ela atendia muito, até na própria casa, ia na casa das pessoas, atendia os obsediados, recebia muitos, assim, visitas de espíritos suicidas, né? E, assim, existe muito essa correlação da vida espiritual de Ivone com os suicidas, certo? Porque, assim, a gente tem um livro, uma trilogia que a Ivone escreveu, que é aqueles 3 livros, As Voragens do Pecado, certo? Cavaleiro de Namiés e O Drama da Bretanha. É uma trilogia que conta a própria vida da Ivone, certo? Nessa trilogia, ela era, no primeiro livro, ela é um huguenote, né? Quem não sabe o que é, os huguenotes são as pessoas protestantes que eram perseguidas pela Igreja Católica, teve a matança dos huguenotes, e ela, né, nesse drama, ela fazia parte dessa história, como a pessoa lá que sobreviveu à matança, né? E depois, para se vingar da morte dos parentes, ela se casou com a própria pessoa que mandou, né, matar a família, que é Luiz de Narbonne. E depois a gente descobriu que esse próprio Luiz de Narbonne era o Roberto de Canalejas, né? Então ela foi depois, conseguiu ser corresponsável pela prisão dele. Ele morreu num porão, que foi colocado lá pela princesa, pela rainha Catarina de Médici na época, e depois esses mesmos personagens se reuniram em mais 2 livros, né? O Cavaleiro de Namiés e O Drama da Bretanha. Foram marido e mulher, ela traiu ele, né? Ele depois se matou, ela cometeu suicídio 2 vezes, né? Nesse drama, nessa trilogia, e em outra reencarnação que foi contada que ela também cometeu suicídio. Então, Ivone tem muito esse perfil de suicida, porque em algumas encarnações já cometeu 2 vezes. Então, ela tem muito esse contato com suicidas, certo? E esse contato com o Charles, que foi praticamente quem escreveu muitas obras com ela, o Roberto de Canalejas e o Bezerra de Menezes. Também é muito frequente, existem várias obras de Ivone psicografadas, né, por ela, do espírito Bezerra de Menezes. E depois, até por tempo questionado, Chico disse que Bezerra foi irmão dela, naquele mesmo primeiro livro. O irmão dela, que foi assassinado pelo Luiz de Narbonne, era o Bezerra de Menezes. Então, essas pessoas, existe uma super interligação, né? Então, Ivone psicografou vários livros, né, desses espíritos, né? E acontece muito, aquelas mesmas coisas. Ela saía à noite, no desdobramento, visitava muitas localidades, esses ambientes, e quando ela retornava, ela passava toda aquela literatura nos livros, né? A literatura lá nos livros, né? E a gente sabe que o mais famoso da história de Ivone, né, o livro que foi Memória de um Suicida, certo? A gente vai falar sobre ele no próximo vídeo, certo? Em homenagem ao Setembro Amarelo, sobre o suicídio. Então eu vou fazer 2 vídeos falando sobre Memória de um Suicida, que é escrito, né, pelo espírito Camilo Castelo Branco. Ela usou lá Camilo Cândido Botelho, mas nós sabemos que é o espírito do escritor português que se suicidou porque ficou cego, Camilo Castelo Branco. E ela psicografou essa obra inédita em 1926. E tem lá muitos detalhes que ela achou até que era uma coisa surreal, colônias espirituais, que só veio à tona em 1900, na década de 40, com o livro, o famoso Nosso Lar, né, de André Luiz. Mas a gente vai falar detalhadamente sobre isso no próximo, para não se estender, né? A gente está falando, então Ivone trabalhou bastante sobre isso, trabalhou como receitistas, certo? Tratamento de várias pessoas em vários centros espíritas. Ela às vezes quando o centro não se adaptava, ela saía do centro certo? E uma pessoa que teve muitos problemas de uma vida difícil, uma vida
poucos recursos financeiros, né? Ela trabalhava de costureira, às vezes não tinha nem papel para ela escrever o que os espíritos ditavam, ela pegava aqueles papéis de pão e escrevia lá, né? Nos papéis de pão. E a gente sabe, né, Ivone, uma pessoa que não casou, e isso está explicado, né? Porque ela não casou justamente por causa dos livros. Ela foi responsável pela morte do Luiz de Narbonne e traiu o marido 2 vezes, que o próprio Luiz reencarnou em 2 existências depois dele, se reencontraram e ela não cumpriu a promessa. Então foi por isso que existe essa provação de ela, né, não ter conseguido formar família. Isso ela, né, teve que se dedicar bastante à mediunidade, a ajudar as pessoas para resgatar essas questões kármicas que a Ivone tinha. E a Ivone também foi jornalista, escreveu vários artigos em vários jornais, né? Tem uns livros que ela escrevia também, né? A Federação Espírita. Os livros dela são todos editados, né? Pela Federação Espírita Brasileira. Então a gente vai falar do livro, né? Memória de um Suicida, no próximo vídeo. E ela escreveu outros livros, Amor e Ódio, de Charles, né? Eu estou lendo esse, muito bom, certo? Tragédia de Santa Maria, com Bezerra de Menezes, Devasando o Invisível, Ressurreição e Vida, de Leon Tostes, Dramas da Obsessão, de Bezerra também, Recordações da Mediunidade, com Bezerra também, né? E para saber, como eu disse no vídeo, Bezerra já foi irmão dela, então eles também tinham contato de outra vida, né? Então, assim, a Ivone teve uma vida difícil, ficou imortalizada principalmente com a obra, né, Memória de um Suicida, né? Ela morreu no dia 9 de março de 1984, no Hospital da Lagoa, no Rio de Janeiro, né? Então, é aí uma pequena biografia da nossa querida Ivone do Amaral Pereira. No próximo vídeo a gente vai começar uma playlist nova, Resenhas Espíritas. Essa playlist ela é voltada para os resumos literários, resumo dos livros. Vou pegando os livros e vou, certo? Falando sobre os livros. Então eu vou começar a falar no próximo sobre Memória de um Suicida. Eu vou contar resumidamente, vou contar a história do livro, a história toda por trás do livro, da edição do livro, que aqui vai ficar estendido, certo? Então é isso aqui, a nossa querida Ivone. Eu quero agradecer mais uma vez você que continua aqui nos assistindo, nos acompanhando, certo? E fique com Deus. Aqui foi a Lúcia Carneiro. Jesus acompanha todos vocês. Amém.